Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Renata e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi as nossas outras visitas a São Francisco, na Califórnia. Se você tá chegando agora e é novo por aqui, vou deixar a playlist dos outros vídeos da Califórnia. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você tá achando. Como eu falei pra vocês, a primeira vez que a gente visitou São Francisco foi com meu primo. Vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês assistirem. Mas tiveram outras vezes durante os 6 meses que a gente visitou São Francisco. A gente visitou sozinhos, voltamos com meu primo, visitamos com o pessoal que trabalhava com o Marlon. Então, São Francisco era próximo, né, da cidade que a gente morava, mas precisava ir de trem. E sempre quando a gente tinha oportunidade, a gente ia pra lá, né, pra conhecer pontos turísticos da cidade, pra ir almoçar, pra ir em eventos, e vários outros passeios que a gente fez também. E sempre quando a gente ia pra São Francisco sem o meu primo, que com ele a gente ia de carona, a gente ia de trem. Eu gosto bastante quando as cidades que a gente visita tem metrô, tem trem, porque aqui em Floripa não tem. Eu sei que no Brasil tem outras cidades, né, que tem trem, São Paulo, Rio, mas pra gente que não tá acostumado com trem e metrô todo dia, é sempre muito legal, porque é ágil e rápido, né, facilitando bastante o trajeto. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe, I don't even care. Então, numa das vezes que a gente foi para São Francisco, no mês de maio, a gente foi, eu e o Marlon, até foi de carona com meu primo, e a gente foi conhecer a Chinatown de São Francisco. A Chinatown que tem em São Francisco, ela é a mais antiga dos Estados Unidos e uma das maiores Chinatown fora da Ásia. Ela foi fundada em 1848, na época da Corrida do Ouro, e ela tem a arquitetura tradicional chinesa, com aquelas lanternas e aqueles portais bem icônicos chineses também. E ela também que fica a Golden Gate Fortune Cookie Factory. Nome comprido, né? Pra quem não sabe, é a fábrica de biscoitos da sorte, que todo mundo pensa que é chinês, mas não é. O biscoito da sorte chinês, ele nada mais é que uma invenção americana. Fiquei bem decepcionada quando eu soube disso. A gente não ficou muito tempo por lá, a gente foi só dar uma passada mesmo, demos uma caminhadinha pra conhecer, tiramos algumas fotos, né? Mas é legal saber também que essa Chinatown de São Francisco, ela é a maior Chinatown fora da China. Até porque a maior é a tal da China. 79 and make a little island right here. And there ain't a... Outro lugar bem icônico de São Francisco que a gente também conheceu foi o Castro District, que é o bairro LGBTQIA+, mais famoso do mundo, e ele foi o primeiro bairro gay oficialmente reconhecido pelos Estados Unidos. Ele é cheio de bandeiras coloridas, bares, cafés e também tem alguns teatros históricos. E uma curiosidade, até a faixa de pedestres é colorida. E foi no distrito de Castro que viveu Harvey Milk, que foi o primeiro político assumidamente gay a ser eleito no estado da Califórnia. Já em outro passeio que a gente fez pra lá também, a gente resolveu pegar aquelas bikes de aplicativos para conhecer um pouco mais da cidade, né, outras partes que a gente ainda não conhecia. E daí a gente passou pelo Civic Center, que é o coração político e cultural de São Francisco. É lá que ficam alguns prédios mais importantes de São Francisco, como o City Hall, a Biblioteca Pública e a Ópera de São Francisco. E nesse mesmo dia a gente também passou pelo centro de São Francisco e também visitamos o mercado Ferry Building Farmers Market, onde tem bastante iguarias, peixes, frutos do mar, cogumelos. Vale a visita também. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I gotta... E nesse dia, a gente fechou o passeio visitando mais uma vez o Pier 39, que, acreditem ou não, é um dos pontos mais famosos de São Francisco e um dos que eu mais gostei. Por lá a gente teve, acho que quase todas as vezes que a gente foi em São Francisco. Do you hear that?
My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little. Já no mês de junho teve parada gay e a gente se encontrou lá com meu primo e foi a primeira gay parade que eu fui na minha vida e eu achei sensacional. Here. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby, slipping on a swimsuit. A Parada Gay de São Francisco é uma das maiores do mundo. Ela acontece sempre no mês de junho, que é o mês do orgulho, e ela reúne mais de 1 milhão de pessoas. Ela acontece no Civic Center. E ela começou após os protestos de Stonewall em Nova York. Lembrando que a Parada Gay, ela não é só uma festa, ela é um ato político e histórico. E ela acontece em regiões do Market Street e do Civic Center. E as principais empresas do Vale do Silício participam do desfile. A gente viu Walmart, Microsoft, Ford, Netflix, Disney, Tesla, Adobe, Nvidia, Twitter, que não é mais Twitter, né, mas na época ainda era, e também a Sephora. E o mais legal, as empresas elas passam, às vezes em carros alegóricos, uniformizadas, fantasiadas, e o mais legal de tudo, eles passam distribuindo brinde. Eu lembro que eu peguei um esmalte da Sephora, eu lembro que eu peguei vários adesivos das empresas, com o logo das empresas nas cores da bandeirinha do orgulho. E é muito legal porque todo mundo entra no clima, até os policiais a gente viu fazendo dancinha, brincando. Então é um evento bem organizado e todo mundo se diverte. E daí, depois que a gente viu a parede, a gente foi pro meião do Civic Center. Lá estavam tendo vários shows, vários palcos, então cada área tinha um tipo de música. E galera toda se divertindo. E teve algumas pessoas que arriscavam até um nudezinho. Vou mostrar pra vocês que eu fiz alguns registros. Voltei mais uma vez em São Francisco com meu primo e daí a Carol, amiga dele, que eu já comentei em outro vídeo, que visitou ele. E a gente foi de novo no Pier 39, a gente tentou ver os leões marinhos, né, mas acho que nesse dia eles não estavam lá. A gente foi na Golden Gate de novo fazer algumas fotos e passear ali pelos arredores do Pier 39, que tem vários comércios, várias atrações legais ali pra fazer foto, assim, vários lugares bem instagramáveis também. Outro lugar que a gente foi também foi na praça do Palace of Fine Arts. Eu não tinha conhecido ainda e eu achei uma praça muito linda. Ela tem vários prédios de arquitetura assim meio romana, meio grega. E eu achei muito lindo o local. Certeza que é um dos lugares mais fotogênicos de São Francisco. Então, se você tem interesse de ir para São Francisco, já coloca esse lugar no seu roteiro. O palácio ele foi construído para uma exposição internacional Panamá Pacífico de 1915. E realmente, dei uma pesquisada aqui, ele é inspirado na arquitetura romana antiga. E ele era para ser temporário para o evento, mas ele fez tanto sucesso que resolveram reconstruir e manter como uma praça. Já foi cenário de muitos filmes e muitos pedidos de casamento acontecem lá. E voltando para a área do Pier 39, né, a gente passou em algumas lojas ali, lojas de doce, diferente, com muitos doces diferentes também, que vale a pena visitar. Nesse dia a Golden Gate estava escondida, né? A gente não conseguiu fazer muitos registros dela, mas eu consegui fazer uma foto bem legal com a cidade de São Francisco de fundo, assim, os prédios que são mais altos, né? Porque para quem não sabe, São Francisco ela tem bastante elevações, né? Bastante morrinhos, assim, mas que não atrapalham a cidade, pelo contrário, deixam a cidade com um charme maior ainda. Mas em outro domingo,
a gente também foi com meu primo conhecer o Dolores Park. Ele é considerado o parque mais animado e good vibes da cidade. Ele fica no bairro de Mission District e tem uma das melhores vistas do skyline de São Francisco. Em dias de sol, parece um festival a céu aberto, porque é um ponto de encontro de muitas pessoas em São Francisco. É um local clássico para fazer piquenique, música e também encontros da comunidade LGBTQIA+. E claro, né, como quase todos os outros pontos famosos de São Francisco, também já passou em filmes, séries e até campanhas de moda. E lá a gente se encontrou então com os amigos do meu primo e a gente fez um piquenique, passou a tarde. Foi bem legal também. E trazendo uma curiosidade para vocês. Para quem não sabe, a maconha, ela é legal no estado da Califórnia e também na cidade de São Francisco. Mas é proibido fumar em locais públicos, como parques. Apesar de ser proibido por lei utilizar a maconha em locais públicos, como por exemplo o Dolores Park, muitos moradores e turistas acabam indo para lá em dias de sol e consumindo maconha. E daí a fiscalização ela costuma ser um pouco mais leve, a não ser que haja alguma reclamação de comportamento exagerado por conta do uso, né? E inclusive no dia que a gente foi, a gente até viu algumas pessoas vendendo algumas coisas, né, de maconha, mas de uma maneira bem discreta realmente. E eu acho que ainda antes da gente voltar pro Brasil, a gente esteve em São Francisco mais umas 2 vezes. Uma eu fui com meu primo para comprar lembrancinhas para trazer pro Brasil e outra foi eu e o Marlon também dar uma volta só nós dois, conhecer mais alguns lugares que a gente ainda não conhecia. Confesso para vocês que sinto bastante falta e ainda quero voltar em São Francisco e fazer alguns passeios que eu acabei não fazendo na época, né? Por exemplo, eu não fui em nenhum jogo do Golden State Warriors, o Marlon foi, mas daí isso foi depois que eu já tinha vindo embora, que ele ainda ficou um tempo lá, e eu ainda quero voltar para ir assistir um jogo lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais como foram nossos passeios por São Francisco e também das curiosidades sobre a cidade, os locais que a gente visitou. E se você gostou, deixa aí nos comentários qual parte do vídeo ou qual local você gostaria de visitar quando você for para São Francisco, que eu tenho certeza que você ainda vai. Não esquece de deixar o like e se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima, pessoal!